Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do UPN. Vamos lá, vamos conversar agora sobre um processo aí de gerenciamento dos riscos, o processo de monitoramento e controle, no caso dos riscos, que se chama monitorar os riscos, ok? Eu vou trazer algumas informações importantes relativas a este processo e esse processo ele tem sim uma importância fundamental na gestão de riscos, porque é ele que entrega valor, né? De nada valerá o teu esforço, o teu trabalho de planejar o gerenciamento de riscos, identificar, tratar, fazer análise qualitativa, quantitativa, planejar respostas. Nada disso terá sentido se você não monitora os riscos. Um aspecto importante em relação ao gerenciamento de riscos é que a gestão de riscos ela é dinâmica, ela não é estática. Aquele plano, aqueles riscos que você levantou ontem, hoje pode ser uma realidade diferente, né? Então nós precisamos adaptar, nós precisamos o quê? Verificar se riscos aconteceram, se novos riscos surgiram, se riscos ganharam mais importância do que outros, pode ter uma alteração, eventualmente um risco ele tinha um impacto pequeno ontem e hoje ele tem um impacto maior, né? Dependendo da situação do que eu estou vivendo. Então, o trabalho de monitoramento ele vai envolver isso e outras coisas que eu vou relatar aqui para vocês. Primeiro, o objetivo do processo, no caso, né, é a implementação de planos acordados de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, identificação e análise dos novos riscos, confirmando isso que eu acabo de dizer para vocês, e avaliação da eficácia do processo de riscos ao longo do projeto, ok? Nós temos aí, então, nosso processo, entradas, ferramentas e técnicas e saídas, né? E para fazer justamente esse trabalho, né, de gestão dos riscos, de monitoramento, isso vão gerar informações sobre desempenho, solicitações de mudanças, atualizações, no caso, nos documentos do projeto, no registro dos riscos do projeto, né, onde eu vou eventualmente atualizar alguma qualificação do risco, incluir novos riscos, baixar riscos que já não vão acontecer mais ou que não existem mais para o meu projeto, ok? Esse trabalho, então, de monitoramento e riscos vai envolver, então, vamos lá, enfatizando ponto a ponto, importante aqui, identificação, análise e planejamento dos riscos recém-surgidos, né? Então, nós vamos justamente identificar, eu quero saber quais foram, né? Vou analisá-los e vou planejar, né, algum trabalho nesse sentido aí para poder atuar, agir com eles, né? Agir, no caso, para resolvê-los. Acompanhamento dos riscos identificados e dos que estão na lista de observação. Então, se você lembra, nas nossas aulas anteriores, nós priorizamos riscos, criamos categorias. Aquela categoria mais, digamos, classe A, a categoria que os riscos que estão vermelho, que tem alta probabilidade, alto impacto no projeto, é aquele risco que eu vou acompanhar todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar atento a eles, né? Mas eu tenho também uma outra categoria de riscos que ficaram num nível abaixo e que entraram para o que nós chamamos de watch list, que seria a lista de observação. Essa lista de observação, ela é consultada dentro de uma frequência menor, mas ela não é ignorada, então tem que acompanhá-la dentro de alguma frequência, verificar se algum risco ali ganhou mais importância neste processo, ok? Monitoramento das condições de acionamento de planos de contingência, então tem que fazer esse acompanhamento com meus planos de contingência. Será que eu vou ter reserva suficiente? Será que eu já consumi boa parte da minha reserva para poder lidar com os riscos? Revisão da execução de respostas a riscos enquanto avalia sua eficácia. Então, nós acompanhamos essa questão, né, das respostas aos riscos, o quanto que elas estão sendo eficazes para a resolução dos problemas. Gerenciamento das reservas, né? A gente vai ali aplicar reservas para lidar com os riscos que estão acontecendo. Eu tenho que ter um cuidado de garantir que eu tenha reserva suficiente para poder gerenciar riscos futuros. Implementação de soluções alternativas e soluções de contorno. Eu vou explicar para vocês o que são essas soluções, né? Existem cenários
que nós podemos nos deparar quando nós estamos monitorando os riscos. E esses cenários podem ser o seguinte, olha, um risco identificado pode ocorrer, concordam? Você levantou riscos do projeto, né, uma quantidade relativamente considerável, e aqueles riscos que você levantou, alguns devem acontecer. Né? Durante o monitoramento e controle você vai saber quais que são. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa, um risco não identificado foi descoberto no monitoramento e controle. Né? Olha, esse risco aqui eu não identifiquei lá, o que eu tenho que fazer? Né? E outra situação é, um risco não identificado ocorreu. Perceba uma pequena diferença entre o primeiro cenário e o segundo, que eu falei com vocês. Né? Aliás, vou repetir aqui os três. Um risco identificado ocorreu, né? Você tem um plano para lidar com ele. O outro, um risco não identificado foi descoberto. Não quer dizer que ele ocorreu, quer dizer que ele foi descoberto, que ele pode vir a ocorrer. Agora, o terceiro cenário apresentado é o risco não identificado ocorreu. Então, são duas situações aí que nós podemos nos deparar. E aí você precisa saber o que fazer em cada uma dessas três situações. A primeira delas é a mais fácil de todas. Seria aplicar a resposta adequada ao risco com base no plano de resposta dos riscos que você mesmo elaborou, que você mesmo trabalhou nele. Você sabe o que deve ser feito, você tem um plano de respostas. Logo, você vai aplicar esse plano de respostas para lidar com esse risco. Tudo bem? O outro cenário, que o risco não identificado foi descoberto e não ocorreu ainda. Ele apenas foi descoberto. O que nós devemos fazer? Nós devemos, portanto, submeter o risco à análise qualitativa. Faz sentido para você? Eu identifiquei um risco. Esse risco não aconteceu ainda. Eu preciso saber qual que é a importância relativa deste risco para o meu projeto. Como que eu vou saber disso? Eu vou saber disso a partir do momento que eu submeter o risco a uma análise qualitativa. Eu quero avaliar probabilidade, quero avaliar impacto daquele risco e aí dependendo, né, do grau, né, se é classe A, B ou C, eu vou classificá-los dentro dessa estrutura e eventualmente estabelecer um plano de respostas aos riscos, ok? Agora um cenário muito interessante também que nós podemos nos deparar é o cenário que um risco não identificado ele ocorre e aí a gente não tem plano, a gente não tem nada previsto. O que nós devemos fazer? Nós devemos, no caso, aplicar solução de contorno ou, né, o mesmo nome no caso, solução alternativa. O que é isso? O que seria uma solução de contorno? Seria pensar num plano imediato para poder lidar com aquele risco. O risco já aconteceu, está gerando algum estrago, ou no caso, né, pode ser uma oportunidade também, eu tenho que explorar naquele momento específico. Se eu deixar passar, a oportunidade vai embora. Ou no caso também, né, se o risco negativo, se eu deixo ele passar, ele vai trazer impactos, pode vir a trazer impactos significativos para o meu projeto. Então eu preciso de um plano imediato, eu preciso agir imediatamente em relação àquele risco. Eu não vou pegar aquele risco, submeter o risco à análise qualitativa, quantitativa, plano de resposta. Gente, o problema está ali agora, aconteceu agora, eu não tenho tempo para isso. Eu preciso lidar com aquele risco naquele momento especificamente. Tudo bem? Então isso é o que nós chamamos de solução de contorno ou solução alternativa. Então são três cenários que nós podemos nos deparar em relação ao gerenciamento dos riscos do projeto, principalmente no caso, né, ao monitoramento dos riscos do projeto, e que nós precisamos agir conforme a situação ela demanda aqui no caso, né? Sempre respeitando o meu plano e também sabendo que a gente não consegue muitas vezes prever todos os riscos que podem acontecer no projeto. E quando acontece um que não está no plano, eu preciso imediatamente resolver aquele problema que está afetando o meu projeto ou explorar aquela oportunidade, depende do ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau!